Amém, irmãos? Quero saudar cada um com o Pastor Jesus Cristo. Quero dizer que para mim, motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez para ministrar esse trabalho que é do Senhor. Amém? Quero agradecer a todos que estão ouvindo, aos irmãos que estão ouvindo via internet. Quero dizer para os irmãos que o Senhor possa estar abençoando grandemente e vamos entronizar na presença do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor para que Ele possa abençoar mais uma aula, né? Que o nosso desejo é justamente esse, aprender do Senhor para não pecar contra Ele. Amém? Deus amado, Pai eterno, nesse momento, meu Deus, aqui estamos iniciando mais uma semana, meu Pai, na Tua presença. Meu Deus amado, o melhor de tudo é que estamos aqui, meu Pai, na Tua casa, para aprender da Tua palavra. Meu Pai, cada um que se dispôs dos seus lares para estar aqui, oh, meu Deus amado, eu te apresento. Que Tuas bênçãos recaem sobre eles. Aqueles que estão ouvindo via internet também, meu Pai. Oh, Senhor, que Teus anjos possam acampar ao redor, meu Deus. E que nós possamos ser agraciados, meu Pai, com a Tua palavra hoje. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco. Amém. Glória a Deus. Abrimos nossa Bíblia para o livro de Jeremias. Jeremias 33, 3. Amém? Jeremias capítulo 33, verso 3. Está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... Amém, irmãos? Então, nesse propósito, nós estamos aqui. Já clamamos ao Senhor, e só o fato de nós estar buscando conhecer já é um clamor também, né? Não é só oração, mas o fato de você estar aqui hoje já é um clamor. E o Senhor Ele vai responder a nós, irmão, coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Amém? Glória a Deus. Os irmãos poderiam sentar em nome de Jesus. Eu queria dizer para os irmãos... Tranquilo, amém. Amém, irmãos? Eu queria dizer para os irmãos, esse é o terceiro questionário, não é isso? É o terceiro. Nós vamos parar nesse terceiro. Agora, as três, daqui em diante, agora os três capítulos seguintes, ou seja, o 4, o 5 e o 6, os irmãos não vão fazer esses exercícios que estão aqui. Eu vou elaborar 10 questões, vou juntar os três, elaborar de mim mesmo 3 questões, aí já vou entregar aos irmãos mesmo o papel para vocês responderem em casa, da maneira tranquilo, tá entendendo? Aí vocês vão trazer, provavelmente, de quinta agora a 8, né? Se eu conseguir concluir esses 3 capítulos hoje e quinta, que eu vou tentar resumir, até mesmo porque é um assunto já bem conhecido, os irmãos vão entender o porquê. Aí provavelmente quinta-feira eu já posso até trazer o exercício para vocês, prontinho, vocês não vão precisar copiar, só responder, tá entendendo? Vou entregar para vocês, aí na outra quinta vocês trazem para mim, amém? Então vai ser da minha autoria as perguntas. Então esses aqui eu vou somar para os irmãos, já possam entender, viu? Só vai ter uma prova final, mas só no finalzinho que vai ter uma prova, mas esses questionários que vocês fizeram, viu, irmãos? Presta atenção para depois, ó, esses 3 questionários eu vou somar, eu vou tirar uma média, vai ser uma somatória para a nota final, entendeu? Esses 3 que eu vou, ou melhor, esse capítulo que eu vou fazer, esse exercício que eu vou fazer, vai ser uma nota, aí vamos juntar até formar o 10 de vocês, amém? Glória a Deus. O 8, o 7, não sei. Amém? Os irmãos entenderam então? Então, da agora em diante, o capítulo 3, ou o capítulo 4, 5 e 6, eu vou elaborar 10 perguntas e vou passar para vocês, tipo uma prova, só que é assim, é para responder em casa, não é nada de, tá entendendo? É um exercício para você responder em casa e é valendo nota, igual isso aqui tá valendo prova. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, iniciemos, igual isso aqui tá valendo prova. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, iniciemos, né, mais um trabalho na presença do Senhor. Nós tínhamos terminado o capítulo 3 e iniciaremos o capítulo 4. Amém? A página 66. Isso, é o primeiro, né? Pronto. E fazer e entregar. Para passar não. Tá ok. Então na página 76. Amém? Irmãos, nós já falamos no início. A história da Bíblia, né? Assim, a história da Bíblia... Eu vi aí o exercício do Charles. O exercício não. Eu estava ouvindo as aulas do Charles, está falando justamente sobre introdução bíblica, né? Nós vimos também um pouquinho, então já deu para aprender um pouco sobre introdução bíblica. Depois nós vimos falar sobre Deus, os atributos de Deus,
quem é Deus. Aí depois sobre o Filho, não foi isso? E agora nós vamos falar sobre o Espírito. Amém? Sobre o Espírito Santo. Então na página 66, os irmãos abrem aí, na página 66, os irmãos... E outra coisa, quero deixar claro aqui para os irmãos, até quinta-feira, quem está com exercício atrasado, para eu fechar a nota, que já vai valer nota. Eu vou somar as 3. Até quinta-feira, por favor, me entregar, que eu quero já fechar a nota. Já uma média para vocês, entendeu? Até quinta-feira. Glória a Deus. O assunto de hoje é o Espírito Santo. Página 66. Capítulo 4, lição 1. Esse é o último, hein? Amém. O Espírito Santo. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da divindade. Deus é Espírito e há somente um Espírito. O título Espírito Santo é usado para designar outra manifestação, outro ofício de Deus. Quando ele opera e se move nos corações e vidas dos homens, possui um Espírito e assim é capaz de ter comunhão com Deus. Da mesma maneira, Deus tem comunhão com o homem através do Espírito Santo. Em nenhum dos casos, isso cria duas pessoas. O autor tem 2 filhas, só para os irmãos entenderem. O autor tem 2 filhas. Para elas, ele é pai e pastor. Mas isso não torna 2 pessoas. Aqui nós vamos explicar daqui a pouquinho, amém? Aí, eu li esse texto aí e... Glória a Deus. Olha, ficou na... Aqui seria, por exemplo, aqui fala, da mesma, o homem possui um Espírito e assim é capaz de ter comunhão com Deus. Da mesma maneira, Deus tem comunhão com o homem através do Espírito Santo. Isso. Seria porque essa outra manifestação de Deus, seria porque Deus é muito santo ou consumidor para não poder chegar perto da gente. Exatamente, é o poder, então é a maneira de como ele chegar junto de nós, é através do Espírito Santo. O que acontece? Até se encaixa isso que você falou, porque o poder de Deus, quando Moisés foi ver, né, contemplar, o Senhor mesmo diz, não, vira, né, fica de costa. Porque o poder de Deus, era Deus mesmo ali. Então ele usou essa maneira do Espírito Santo para se manifestar e parar sobre nós, né? Estar junto conosco. 66. Glória a Deus. Irmãos, a lista ficou na Bíblia, mas eu vou fazer a lista dos irmãos que estão presentes aqui, em nome de Jesus. Amém? E os que não tiver, eu já sei que é. Vamos lá, eu só vou copiando o nome aqui dos irmãos. Irmão Josué. Irmã Magda. Irmão Rafa, Ramon, Yasmin, Lindinalva, Cristina, tá aí? Cristina, Carliene, Valdésia, Ana Lúcia, Lucicler, assim, Alcion, Nelson, Gibson online, irmão Gibson, Cleuto, Renilda, Priscila, Robson não tá lá, né? Amém. Ainda não, né? Então, falta alguém? Não. Ele está online? Vinícius. Amém. Então os que não estão vão ter que me procurar para justificar. Amém? Hoje é 10. Pronto, então vamos lá. E nesse contexto aqui, irmão, é isso que eu falei. Nós vamos tentar passar de uma maneira mais rápida por questão de ser Agora sim, qualquer dúvida, o irmão vem até a mim, ou melhor, levanta a mão, pergunta, ou faz até acrescentar. Aqui não é só para perguntar não, irmão. Os irmãos podem acrescentar também algo, tá vendo? Que conhece, pode acrescentar. Amém? Então aqui, ó, em relação ao Espírito Santo, vamos ler Efésios 4:4?
Efésios capítulo 4, verso 4. Então, o Espírito Santo, nós já sabemos e conhecemos que é uma forma de Deus falar conosco. Ou melhor, de Deus se fazer presente junto a nós. Quando o Senhor diz, quando está escrito na Bíblia, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no nome dele. De que maneira que Jesus está, que Jesus está em nosso meio? Através do Espírito Santo. Os irmãos creem que Deus está aqui? Vocês estão vendo Deus? Como é que vocês creem e sabem que Ele está aqui? O Espírito Santo. Então é a maneira como Ele se manifesta hoje, né? É o Consolador, né? Que foi enviado, porque quando Jesus estava, Ele falou, né? Que ia nos enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. E Ele está em nosso meio. Ele não pode estar mais aqui em carne, mas Ele está em forma de Espírito, e Espírito Santo. Amém? Leia Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo e um só Espírito. Esse Espírito é o mesmo que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que e o seu Espírito pairava sobre as águas, é isso? Esse mesmo Espírito. Por quê? É que nem o autor desse livro aqui, em algumas passagens ele diz, não era mais necessário nós explicar mais nada. Você já viu, tem umas passagens que o autor ele diz isso. Não é necessário, com esse versículo, não é necessário mais nada, porque o nosso irmão leu, há um só Espírito e um só Espírito. Então já dava para nós parar por aqui, né? Essa questão do Espírito. Então tudo é Espírito. Exatamente. Então seria quantos? O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus e o Espírito Santo e o Espírito do Espírito Santo. E Deus é santo? Então existem 3 Espíritos Santos. Eles todos são Espíritos. E Santo. Exato. Todos os 3 são Espírito e Santo. Está entendendo? E o que o Rafael acabou de ler é isso. Há um só Espírito, um só corpo, né? E mais adiante tem aqueles textos, aqueles é que afirmam mesmo a unicidade. Um só Senhor, está entendendo? Um só batismo. Glória a Deus. Letra B, emanação de Deus. Anote isso aí, viu? Anote. Emanação de Deus. Ou frise aí, como vocês queiram. O que é emanar? O que é emanação de Deus? A palavra emanar significa fluir. De proceder de, ou seja, sair de algo. O autor deve confessar que não está inteiramente satisfeito com o uso da palavra aqui, mas que usa na falta de uma melhor. O Espírito Santo é Deus fluindo em bênçãos. Ou seja, a emanação de Deus é isso. É o Espírito de Deus fluindo em bênçãos. Glória a Deus. Atos 10, 44. Atos 10, 44. E o outro irmão já abre Atos 2, 27. 2, 17. Atos 10, 44. Aí depois é que voltam para Atos 2, 17. 10, 44. Vê o que está escrito. Ó. Presta atenção. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. O mesmo Espírito. Agora o 2, 17. Amém. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Amém. Diz Deus. Né? Isso aí é uma profecia lá do Antigo Testamento, viu? Aí, aqui o autor, ele só repetiu, tá entendendo? Uma coisa que Deus falou. Aí Pedro, aqui o 10:44, lê novamente 10:44, para você ver. Ó. Aqui o 2:17, Deus disse, derramarei do meu Espírito. E o 10:44 aí. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que os ouviam. Amém. Esse é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que estava lá no início, que criou os céus e a terra, que era Deus, né? A manifestação de Deus. É o mesmo Espírito que caiu na Pentecoste. E é o mesmo Deus da profecia de Joel. Amém? Que esse aqui que foi Paulo falando da profecia. Paulo, aqui no Atos 2.
falando da profecia de Joel, que na realidade o Espírito Santo já está presente em todos os lugares. E esses termos são usados para mostrar que o Espírito de Deus penetra no coração dos crentes. Um só Espírito, nós acabamos de ler, né? Há somente um corpo e um só Espírito. E o crente pleno do Espírito está pleno de Deus, ou seja, cheio, né? Pleno é cheio. De Cristo e do Espírito Santo. Há 3 Espíritos ocupando o coração do crente, né, irmão José? Aquilo que você comentou. Certamente que não. Porque a Bíblia, Efésios 4:4 diz o quê? Um só Senhor. Então não existe o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus e o Espírito Santo. Do meu Espírito, exatamente. O Espírito é do meu, exatamente. Vem dele, exatamente. Ou então ele poderia dizer, eu vou, nos últimos dias, o Espírito Santo, ele vai se encarregar, vai ser a missão dele ir até vocês. Não, ele diz, derramarei do meu Espírito. Exatamente. Muito bem observado, irmão. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui é sobre um só Espírito. Essa plenitude é o Espírito Santo. É cheio da plenitude, que é o poder de Deus. Então os irmãos compreenderam essa parte. Né? Um só Espírito. O que é emanação de Deus? O que é emanar? Emanação de Deus, irmãos? É o fluir de Deus. E aqui no finalzinho diz, ó, o Espírito Santo de Deus fluindo em bênçãos, salvação e poder. Amém? A personalidade do Espírito Santo. Nós vimos a personalidade de Jesus e agora vamos ver a personalidade do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Este é Jesus Cristo, habitando em nós. No poder e na sua vida ressurreta. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. A personalidade do Espírito Santo. Este é Jesus Cristo. Notem isso aí também, viu, irmãos? A personalidade do Espírito Santo. Qual é a personalidade do Espírito Santo? Por que personalidade? Porque o autor usa esse texto. Personalidade. Porque aqui nós vamos personalizar o Espírito Santo em Jesus Cristo ressurreto. Entendeu? Jesus ressuscitado. Glória a Deus. Aí tem um versículo aí, nós não vamos ler esse texto, mas os irmãos frisam. O pronome pessoal, ele é usado muitas vezes em referência ao Espírito Santo. Não como uma pessoa ou Deus adicional, mas como outra manifestação do único Deus. Quando diz ele, o Espírito Santo, né, está falando não de outra pessoa, mas de outra manifestação de Deus, do único Deus verdadeiro, daquele que é santo. Isso se torna claro na fórmula batismal. Pai, Filho e Espírito Santo, manifestando a nós em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse Espírito Santo que é nome e nome do Espírito Santo. O Espírito Santo é nome? Não é nome. Né? O autor aqui, não sei se é aqui mais na frente, ele diz assim, que o autor, ele é professor. Imagina. Ele é professor, pastor, ele é autor, professor. Nós vamos aqui, pastor, pronto. Professor, pastor e pai. Pronto, vamos supor eu aqui, né? Vamos supor se a Bruna estivesse aqui. Eu era professor da Bruna. Eu seria pai da Bruna. E pastor da Bruna. Um exemplo, né? No caso, eu pai, é nome? Pai. É nome? Professor é nome? Pastor é nome? Então, como é o nome do pai da Bruna? Como é o nome do professor da Bruna? E como é o nome do pastor da Bruna? Entendeu? Assim é Jesus Cristo para conosco. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. E é um só.
E entre outros. Aí quando você entra nos atributos de Deus, então Deus... Aí agora é como conhece. Eu quero colocar o nome do meu pai. Em nome do meu pai. Quem é teu pai? Eu não, senão ela não conhece. Exatamente. Se, Se ela não dizer, não leva. É assim, irmãos. Unicidade, eu estava falando com os irmãos ontem ali, na porta da igreja. Eu disse, olha, se você for estudar unicidade e trindade sem ironia, sabe? Sem querer diminuir o unicista e sem querer diminuir o trinitariano, a trindade. Não adianta. Se você for estudar com a mente aberta, você vai ver que a unicidade dela é única e verdadeira, não tem para onde correr. Agora é preciso você parar e ter um espírito de mansidão, um espírito de humildade, porque é isso que nós temos que ter. Muitas vezes o nosso mal de querer pregar a unicidade para pessoas que não conhecem a unicidade é nós querer ser o dono da verdade. E na verdade nós não somos o dono da verdade. Está entendendo? Nós conhecemos a verdade e a nós revelada. Mas nós não somos o dono daquela verdade. Porque quem convence o homem, quem é? É o Espírito Santo de Deus. E tem muita gente aí que quer brigar, discutir, fica intrigado, fica enraivado. Está entendendo, irmãos? Isso não funciona. E funciona, sabe para quem? Quer dizer, funciona assim, ele abafa. Para quem não conhece nem a unicidade. E quer de todo jeito colocar na mente de uma pessoa que não conhece. Mas para você que conhece, você sabe até transmitir a unicidade, você vai saber. É aquilo que eu falei. Nós temos que conhecer a trindade também para saber. Porque de repente, você está acusando uma pessoa, achando que aquela pessoa, por ela acreditar na trindade, você acha que a pessoa é o demônio. Mas não é bem assim não, irmãos. Não é por aí. Vamos buscar o de melhor que a pessoa tem. Está entendendo? O de melhor e ajustar as coisas. Não vamos sair por aí condenando de maneira alguma. Nós temos que levar a nossa mensagem e o Espírito Santo de Deus é quem convence. Esse papel não é meu, não é seu, irmão Carlinhos. É o papel do Espírito Santo. Amém? Eu achei um versículo que prova realmente que o Filho é só mais uma manifestação de Deus. Exato, isso. Que é o versículo, em 1 João 3,5, que fala: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e que nele não há pecado. Que ele se manifestou. Está entendendo? Exatamente, é uma manifestação, um filho. Por isso que eu disse, o filho não existe, o filho eterno. Não existe o filho eterno. Por quê? Primeiro, filho é criado, né? Filho é uma geração, é um descendente. Se ele é descendente, ele teve um início. E Deus não teve início. E como é que o Jesus Cristo é o pai da eternidade e é filho da eternidade? Não. Quando ele é pai, ele... É isso que eu digo, nós não vamos estudar nem vamos pôr o princípio de Deus que não tem como. É a mesma coisa de filho eterno. Não existe filho eterno. Por quê? Porque para ser filho tem que ser criado. No momento que você já tem um limite. Você é limitado. E Deus é limitado. Jesus Cristo é ilimitado. Ele é o Pai da eternidade. Amém, irmãos? Na Trindade, eles acreditam no Filho eterno. Mas não existe o Filho eterno. Porque o Filho foi um projeto de Deus, dele mesmo, para habitar entre nós. Está entendendo? Se manifestou entre nós, e aí, ele é tanto que quando ele diz, e eu vou e enviarei, né, um consolador, porque aquele Jesus Cristo aqui na terra acabou, aquela carne acabou, tá entendendo? Nós o veremos como ele é para comprovar e confirmar que tudo aquilo que ele pregou, ele veio, aí nós vamos, tá entendendo? Mas Jesus, ele é Deus, chega lá, você vai ver Deus. Você vai ver Jesus Cristo, que é Deus, e o nome manifesta. Aqui mais na frente, no outro estudo, nós vamos falar sobre o nome de Jesus. Nós vamos entender um pouco isso. Por que o nome de Jesus? Né? Porque Exatamente. Exatamente. Aí, no estudo mais na frente, nós vamos estudar exatamente sobre o nome de Jesus. Agora é o Espírito Santo. A unicidade do Espírito de Deus. A unicidade do Espírito e de Jesus Cristo. João 4:24. Isso. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Pronto, ó. Deus
Ele é Espírito. Frise isso aí. Deus é? Preste muita atenção. Se Deus é Espírito, Deus é Espírito. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Jesus, quando estava na terra, ele disse que iria enviar outro Consolador. Quem era esse outro Consolador? O Espírito Santo. Vocês não estão compreendendo? Deus é o Espírito Santo e Jesus, através do Pai, iria enviar outro Consolador, que era o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz aqui, Deus é Espírito. Vão aí, irmão. Deus está no céu, mas Ele vem aqui para nos consolar. Porque eles vão raciocinando isso. O Espírito Santo está entre nós. Ele foi enviado por Deus. Como é que Deus vai enviar o que Ele é? Vamos ajustar isso aqui. Deus é Espírito. O Espírito Santo foi enviado até nós hoje. Hoje. Não foi naquele, estou falando hoje. Jesus falou que ia enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Enviar. E Deus é Espírito. Então, Jesus enviou Deus? Porque nós vimos ali, Efésios 4:4, que há um só Espírito. Imagine, Deus é Espírito. Aí você já imagina, pronto, Deus é Espírito. Jesus está aqui e diz que vai pedir a Deus para enviar outro Consolador. Que é o Espírito Santo. Já quebraria a Trindade. Já tornaria só dois. Exatamente, né? Os irmãos estão compreendendo? Como é aí Deus? Se Deus é Espírito, Ele se enviou, Ele veio, ou Ele foi enviado por Jesus. E quem foi que enviou o Espírito Santo aqui? Entendeu? Imagine, Deus é Espírito. Pronto, Deus é Espírito Santo. Aí Jesus, quando estava na terra, ele disse, eu vou, mas rogarei ao Pai para Ele enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. Pronto. Tá bom, então os irmãos estão aqui esperando o Espírito Santo, que vem da parte de Deus, que Deus vai enviar. Aí nós lemos aqui, lê aí novamente esse versículo. Deus Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como é que Jesus vai pedir a Deus para enviar o Espírito Santo, se Deus é o Espírito Santo? Porque Deus, se fosse realmente assim, Pai, o Filho e o Espírito Santo, realmente Jesus chegar lá no céu, Deus, o Pai, envia o Espírito Santo, envia lá o Espírito Santo para consolar o pessoal. Aí Deus ia dizer, Espírito Santo, desce e vai consolar o povo. Mas se Ele é o próprio Espírito, se Deus é Espírito, e nós lemos o versículo anterior que há um só Espírito, e como é que Deus, Ele ia se enviar, Ele ia... Ou então Ele veio e habitou entre nós, que na verdade é isso mesmo, Ele veio e habitou entre nós. Mas conforme a Trindade vai, aí já seria dois Espíritos, não é isso? Já seria o Espírito que Jesus falou e o Espírito que é Deus. Por isso que nós, quando nós entendemos, nós unificamos. Rapaz, é só um Espírito mesmo. E esse Espírito é Deus. E não tem para onde correr. Amém? Sua unidade, antes, com a questão do interação. Precisar se manifestar para purificar. Para nos purificar como santo e no nosso meio. Então quer dizer que é por isso que antes não tinha o batismo no Espírito Santo. Hã? É por isso que antes não tinha o batismo no Espírito Santo. No Velho Testamento. Antes de Jesus. É o que, pai? Por causa aí. Na verdade, Hã? Deus ele Não tá aí, sempre está perto do homem, mas ele era tão santo que pecava deixado. Tanto que quando em Adão e Eva estavam ali em comunhão. Amém? Para que nós fossemos purificados, precisaria vir em carne. Ele vinha em carne, morrer como Aí, cordeiro. depois que ele morreu, lavou os pecados daqueles que aceitam ele mesmo, que se convertem à ação que ele fez, que acredita. Nós somos purificados aí através do seu Espírito Santo. É um plano dele, tá entendendo? É um plano de Deus, que estava na mente de Deus quando criar o filho, justamente para acontecer isso. Ele vir morrer por nós em carne, e depois ele nos perdoar, nos purificar e nos salvar. Jesus diz assim, agora a minha função acabou, então vocês já estão purificados. A missão dele, agora o Espírito Santo vai mesmo, estar... a forma essencial que ele era, e antigamente, né? Exatamente. Vai habitar... Vai ficar perto de vocês, porque você está agora... Os irmãos entenderam essa questão de Deus ser o Espírito e de Jesus dizer que vai pedir a Deus, ao Pai, para enviar o Espírito? Está entendendo?
Se ele é espírito, como é que Jesus vai pedir? Então, é uma unificação, é um espírito só. Porque nós lemos Efésios 4:4 que é um só espírito. Amém? Vamos ver aqui, ó. O Espírito Santo é o autor. Aqui nós vamos para a letra F. O Espírito Santo é o autor e intérprete das Escrituras. Esta é a prova definitiva da unicidade da divindade. Estude cuidadosamente as seguintes passagens. Vamos ler aqui. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Outro irmão, já lê aí, o irmão Rafa ou o irmão Ramon, já abre João 16:13. Segundo Pedro, Segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. 20 e 21. Aí o outro já, João 16:13. Amém. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pronto. Agora lê o outro. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pronto. 1 Coríntios. Na primeira, 1 Coríntios, é o último. 1 Coríntios 2, do 9 ao 14. Irmão, presta atenção que eu vou explicar aí. 1 Coríntios, capítulo 9. Isso. Capítulo 2, versículo do 9 ao 14. Primeiro Coríntios 2, capítulo 2, verso do 9 ao 14. Pode? Isso, pode. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nulas revelou nulo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. Amém? Irmãos, esse contexto aí está aqui. Esse contexto, ele quer frisar que o Espírito Santo, tanto ele é o autor e é o intérprete das Escrituras. Ou seja, vamos voltar lá para o início. No início do nosso estudo, nas primeiras folhas. O que acontece? Aqui dá a entender quem inspirou a Bíblia foi Deus. Foi Deus. Esses textos que nós lemos deu a entender que tanto foi o Espírito que escreveu, que foi o autor, e ao mesmo tempo que ele é autor, ele também é o intérprete. Porque ninguém discerne nada a não ser pelo Espírito de Deus. E nós vimos que o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, Efésios 4:4, há um só Espírito. Amém? Esse contexto aqui, ó. O Espírito Santo é o autor e intérprete das Escrituras. Tanto ele escreveu não, ele inspirou, como também ele está nos dando a revelação hoje. Amém, irmãos? Vocês estão compreendendo? Através do Espírito real. Você não atrapalha no som, não, né? Esse barulho aí. Amém? Aí nós vamos para a letra G. Tipificado no Antigo Testamento. Vai desligar, é? Amém? Tu leu até o 14, foi? Até o 13, né? É porque ele deu uma parada, eu pensei que já tinha, ele leu assim conclusivo, aí eu... O 13, pode ler.
Que ele ficou conclusivo, né? Da maneira que ele leu. Aí, isso. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso. Aí você leu 13 e o 14 agora. Capítulo 2, 13 e 14. Capítulo 2. É. 13. É 2 Coríntios? É segunda. Primeiro. É o mesmo que você leu. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. 13 e o 14. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Conversando lá dentro, não saiu o som. Não. Não acaba não. Não. Porque às vezes conversa. Não, pode, tranquilo. Só aqui no microfone. Amém? Qual é o contexto, irmão, que você quer? É assim. Quando Deus, por exemplo, quando ele foi a Bíblia, toda totalmente inspirada por Deus. Quando ele fala com coisas espirituais, é assim. Por exemplo, tudo que você for fazer, hoje, nós cristãos, nós temos que ter esse cuidado muito de comparar o que é espiritual e o que não é espiritual. Entendeu? Vamos supor, você tem uma revelação da palavra de Deus. Tudo que vir, que seja um pregador, que seja um pastor, que seja um filósofo, que seja um teólogo, tudo que ele for falar, você tem que comparar com o que você sabe sobre o Espírito Santo de Deus. Entendeu? O que acontece? Tem coisas que você tem... Só um exemplo aqui, para a gente não ir muito profundo. Você está ouvindo uma pregação. Você pede a Deus ali a revelação, você está ouvindo uma pregação. E você sente que não é de Deus. Até algo que o pregador falou. Por que você sentiu que não é de Deus? Porque você comparou o que é espiritual com o que é espiritual. Entendeu? O que é do espírito com as coisas espirituais. É semelhante ao final. Quando fala que... Lê o finalzinho aí. Isso aqui é muito importante para nós. Viu, irmão Giolanda? É assim. Porque nós não devemos ser levados, quando a Bíblia diz que nós não devemos se deixar levado por vãs doutrinas. E para nós não deixar ser levado por vãs doutrinas, nós temos que ter essa consciência. Que o Espírito que há em nós temos que ver se aquela doutrina bate com a doutrina do Espírito Santo, com a doutrina que nós temos buscado. Se não bater, ela não bateu o espiritual com o espiritual. Entendeu? É nesse texto que diz aí. Agora, O 14? Não, 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Pronto, o Espírito Santo nos ensina. Tudo que nós falamos é o que o Espírito Santo nos ensina. Nós temos, nem tudo, né? Porque muitas vezes nós falamos coisas que não é do Espírito. Mas quando se trata do espiritual, são coisas que o Espírito Santo nos ensina. Prossiga. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Entendeu? Quando você ouvir alguém falar que você é de Deus, o que você sentiu? Porque você comparou o que é espiritual com o que não é espiritual, ou com o que é espiritual e não bateu. Agora o 14. Isso aqui é muito importante nos dias de hoje, para nós, cristãos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aí está a resposta. Ora, o homem natural, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não compreende as coisas do Espírito. Por que ele não compreende, irmã Giolanda? O homem natural, porque ele não compreende. Cada um dos irmãos pode responder. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Eu faço o fruto do Espírito, as pessoas naturais acham que Ou seja, aqui respondendo a sua pergunta, complementando a sua pergunta. Por que o homem natural não compreende as coisas do Espírito? Porque ele não sabe comparar o espiritual com o espiritual. Ele vai comparar o material com o espiritual, nunca vai bater. Por isso que ele não compreende. Aí o versículo anterior, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por que é que nós entendemos
Porque as coisas espirituais só se discernem pelo Espírito, entendeu? Depois prossiga aí. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por isso que nós discernimos. Porque nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito e compreendemos tudo que é espiritual, irmão. Tá entendendo? Tá natural. No provém deles, é da carne ali. Exatamente. Agora ele também, não sei o que esse cara tá fazendo. Não sabe nem o que ele tá falando. Exatamente. Compreendeu, Yolanda? Então, comparando esse espiritual é isso. Pode ter certeza, irmão. Todos vocês que estão passando por esse estudo e que também oram e que buscam o Espírito Santo de Deus, quando vir qualquer coisa, eu sei que vai ter coisa que vai passar, nós vamos passar batido, porque às vezes nós estamos na carne, nós estamos, vamos supor, às vezes você está aqui de repente, acontece alguma coisa, por exemplo, às vezes você está na rua, no seu trabalho, alguém se manifesta ali de uma maneira, aí você vai entender, não, você vai discernir. Alguém pode até acusar aquela pessoa, tá entendendo? Você humildemente vai dizer, não, ali não é dele mesmo. Ali é coisa do diabo. Só você vai ter isso. Talvez tenha uma multidão, alguém se manifesta ali, aí você vai entender que é do diabo, por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Os outros vão querer bater, os outros vão, se for uma manifestação, vão querer dar chicotada, vão querer internar, vão querer levar para o hospital, vão querer dopar, né? Se alguém se manifesta. Já você, nós que entendemos a palavra de Deus, nós... Não, isso aí não é... Ele não está falando dele mesmo, não. Ele está falando aí. Em confusão, exatamente. Que usar o espiritual para discernir, comparar o espiritual com o espiritual, entendeu? 14, 18 e 19 prova que Jesus também é o Pai e é o Espírito Santo. Pois lê aí. Olha como fala. Não vos deixarei órfãos. Pronto, aí, exatamente. Um pai. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis porque eu vivo e vós. Exatamente. Segura esse versículo aí. Eu gostaria que, para eu não perder tempo aqui, eu gostaria de, se eu não me engano, foi o irmão Alcion, ele está ouvindo, ou foi a sua esposa, irmã Renilde. Um versículo que eu passei, eu confundi o versículo. Aí ele corrigiu sobre que Deus não ia nos deixar órfãos, lá no Velho Testamento. Não sei se ele está lembrado. Depois ele foi e corrigiu, até no WhatsApp mesmo. Irmã Renilde ou foi o irmão Alcion. Então, se o irmão, eu sei que o irmão está me ouvindo, você procura esse versículo que diz que Deus não vai nos deixar órfãos. O irmão fica aí nesse cuidado de procurar, que foi ele que passou para nós. Eu anotei, na correria, eu anotei errado. Ele chegou em casa, ele tinha passado, ele corrigiu. Amém? Então, se ele lembrar ainda, passa esse versículo, que eu estava procurando esse versículo aqui. Amém? Aí depois, quando ele achar, irmão Ramon, se ele dá o sinal, irmão Senhor, irmão Renildo, você passa, irmão Ramon vai passar para nós fazer uma comparação com esse versículo. Amém? Então, entendeu, né, Giolanda? Pronto, aí aqui vem, ó. O Espírito Santo, ou melhor, a letra Z, tipificado no Antigo Testamento. Ou seja, o Espírito Santo, ele foi dado em algumas ocasiões, ele se manifestou lá no Velho Testamento. Vamos ler só um versículo, já passamos para o próximo. Na nuvem, Êxodo 13, 21. Êxodo, capítulo 13, verso 21. Hã? Não, só esse mesmo. Amém. Êxodo 13, versos 21. Verso 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo. Pronto. Não, é para você. É o 21? É o 21. Terminou. Para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Pronto, agora leia novamente. Mais alto aqui, agora é para nós também. Não, leia novamente. Então presta atenção, ó. Deus e o Espírito Santo, ó. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Amém? Esse aí era Deus em forma de nuvem lá no Velho Testamento. Os irmãos podem anotar aí.
e de coluna de fogo. É um reino da Salmo 68. Isso, esse mesmo. Salmos 68. 68, Verso 5. verso 5, exatamente. Então aqui, ó, irmãos, presta atenção. O irmão tá aberto já? Salmos 68? Presta atenção nesse versículo, viu? É unicidade aqui, ó. Presta atenção quem foi que falou essa palavra. Salmos 68, verso 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Pronto. Leia novamente, agora para nós. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Aqui quem é? Aqui é Deus, né? Deus é o quê aqui? Pai de órfãos. Lê aí o outro, irmãos. Você leu. Pai de órfãos. O que você leu? Presta atenção, viu? Frise bem isso, que isso aqui é muito importante para nós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem foi que falou essa palavra? Jesus. Então é dois pais? Porque só quem pode dizer eu não vou deixar órfão é quem é pai. É tanto que Deus, como pai, ele disse, pai de órfão, né? O autor falou, ele é pai de órfão. Aí Jesus vem aqui e toma o lugar de Deus? É claro que tomou, porque ele é Deus. Tomou não, ele assumiu o seu lugar. Entendeu, irmãos? Aí? Hã? Salmos 68, 5. Isso é muito importante os irmãos frisar isso aí. E outra, colocar só no papel, mas no coração, que vocês podem usar esse contexto. Ele é muito forte. Já pensou você jogar esse contexto aí sendo num debate? Me diga aí. E aí? Hã? Pronto. Então, isso só foi uma ressalta, foi bom. Eu queria agradecer a nossa irmã Renilde, que ela lembrou que ela está ligada, né, no assunto, então ela lembrou para nós. Amém? Então, nós lemos aqui a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento em forma de nuvem e de... Anote isso aí. E de nuvem de coluna de fogo, né? O símbolo, a letra H, os símbolos usados para falar do Espírito Santo. Aí que nós temos fogo, azeite, vinho, alga, pomba, vento, selo. Se você for ver bem, é os mesmos, a maioria deles é os mesmos atributos para Jesus Cristo, para Deus, para a palavra de Deus. Amém? Nós não vamos nem ler versículo esse aqui porque é café pequeno. Termos e títulos usados para o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito da graça, Espírito da verdade, Espírito da vida, Espírito da promessa, Espírito de glória e Espírito de Deus. Vamos ler só esse. 1 Coríntios 3,16. 3,16. E tem mais. Espírito de Cristo, Espírito de sabedoria. Aí nós vamos ler, ó, Romanos 8,9. Viu? Um abre Romanos 8,9 e o outro Coríntios, 1 Coríntios 3,16. Isso. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Olha o que está escrito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito de quem? Deus. Romanos 8,9. É o Espírito de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém. Você viu aí? O primeiro é o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo, nós lemos 8,9. Lê aí novamente esse 8,9. Só pra gente... Lê o versículo antes, viu? Antes? 8,9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Amém. Mas se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se alguém não tem... Pô, é que eu não vi que continuava. Você leu um antes. Mas deixa eu ler de novo. Não, lê só o 9 agora. Só o 9. É por isso que ficou um vazio assim. Eu disse que você está no... Foi. Presta atenção, viu? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, irmãos? Aqui fala o Espírito de Deus e aqui está falando o Espírito de Cristo. E em Efésios 4,4 está escrito o quê? Um só Espírito. Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Glória a Deus. Nós entendemos dessa maneira. Amém? O Espírito Santo prometido. E das duas formas, Mael, é usado o Espírito com E maiúsculo. Todo Ainda tem mundo isso, sabe é uma observação muito importante. que o E maiúsculo. Que é o E maiúsculo, quando você vê na sua Bíblia escrito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Isso é um detalhe que quando você está lendo sobre Deus, você vai lá e observa se é com E maiúsculo. Quando está falando de Jesus Cristo, deveria ser um E minúsculo, né?
mas é um E maiúsculo. Entendeu? Então é o mesmo Espírito, há um só Espírito. Aí ele fala sobre o Consolador, né? Aí antes E isso. ele dá um exemplo, né? Nesse mesmo versículo ou em outro? Não, aí na apostila. Ah, sim, no Consolador. Isso. João. Isso, é aquilo que nós estávamos falando. Lê aí, João 14,16. É que na apostila ele dá um exemplo. Consolador. Um advogado. Um chama advogado. Isso, aí abaixo. Vamos ler aqui, depois a gente lê. Lê aí, irmão. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mael, só uma observação, que o Charles ele deu essa aula sobre esse versículo aqui. Pronto. E na tradução original, esse outro está escrito com uma tradução halos, que significa outro da mesma essência. Da mesma essência. Ou seja, outra manifestação, porém procede do mesmo. Quando ele fala aqui na original, irmão, é porque é assim. Nós que estamos estudando a Bíblia, nós já vimos que tem as traduções e sempre. É tanto que Mateus 28,19, em nome do Pai, aquele texto vai sair também. Assim, entende? No original está escrito em nome de Jesus. Vamos para frente. É igual aquele eu mostrei a você que já saiu, né? Aquele 1 João 5,7 já saiu. Três são manifestações: água, sangue e espírito. E três que. Aquele ali já saiu. Tá? Eu li aqui na minha Bíblia que vocês viram que já saiu. Esse também, vamos para frente, viu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está escrito assim no original. No original é em nome de Jesus. Vamos para frente, viu? Eu não posso agora, mas os irmãos vão ver. Exatamente, ó. O Consolador significa também, presta atenção, alguém que é chamado para ficar ao seu lado. Como o cliente chama o seu advogado. E quem é o nosso advogado fiel? Jesus Cristo. A mesma palavra é usada em 1 João 2,1. Vamos ver. 1 João 2,1. Pode ler. Preste bem atenção aqui, ó. Esse contexto aí do Consolador. Vai. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Tem algumas traduções que tem... Não é nesse contexto não vou falar não. Então, aqui está falando que quem é o advogado? Jesus Cristo. Aqui o autor, o Consolador significa também alguém que é chamado para ficar ao seu lado, como um cliente chama o advogado. Por isso que Jesus se... Você vê, ele é interessante, né? Ele mesmo vai ser o juiz e ele mesmo se coloca como advogado. E ele é o Consolador, entendeu? Já fechou aqui que o plano dele é o mesmo do início. Deus salvar as pessoas, o que tinham perdido, né? Ele veio buscar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio a isso. Ou seja, Deus, o homem se perdeu e o mesmo Deus veio como juiz. Porque se ele fosse tão cruel, ele era só juiz. Ele só vinha julgar. Mas não, ele mandou um para nos consolar, para nos salvar, para perdoar, para redimir nossos pecados. E aí, além de tudo, ainda se oferece como advogado fiel. Amém? Vamos lá, ó. O Espírito Santo prometido. A profecia do Antigo Testamento. Joel é o que nós... E acontecerá que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso aí é sobre as promessas do Espírito Santo, que isso aí é real, que está em nosso meio. Amém? Isso aí nós não vamos nem discutir muito. Agora vamos lá, o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado. João 16, o 8 e o 3. Eu vou ler como está aqui no livro. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós estamos falando os atributos de Jesus, do Espírito Santo. Ele vai convencer o homem do pecado, né, da justiça e do juízo. Ele é o primeiro passo na salvação de um pecador. O Espírito Santo unge a palavra que está sendo pregada, vivifica no coração e na consciência do ouvinte. Desperta nele a atenção para a sua condição de perdido e fazer ver-se a si mesmo como um pecador. Ou seja, o Espírito Santo é quem convence o homem do
do pecado. Agora eu quero saber, para convencer o homem do pecado, o que é necessário. Jesus, quando ele veio trazer a palavra, ele veio trazer o quê? As boas novas. Ele veio mostrar para o homem o que era certo e o que estava errado. E aqui o Espírito Santo é que faz esse papel de convencer o homem do pecado. Entendendo? E Jesus veio fazer o quê? Convencer o homem do pecado. Um exemplo que Jesus convenceu o homem do pecado. Agora, Espírito Santo e Jesus. Eu falando isso aqui, nós vamos acabar essa matéria. Assim, esse contexto aqui do capítulo 4. Ó, vamos lá. Presta atenção. Eu vou falar isso aqui, nós vamos resumir grande parte. Para já dar um avanço aqui. Quando aquela mulher, no ato de adultério, ela foi pega, no ato de adultério, os anciãos da época levaram aquela mulher até Jesus. Quem é que convence aqui que nós lemos? Quem é que convence? É o Espírito Santo, né? Convence o homem do pecado. Aí eles levaram aquela mulher até Jesus, os irmãos já sabem, não precisa mais nem contar, né? Já entenderam o raciocínio aí, né? Ó, quando eles levaram aquela mulher até Jesus Cristo, eles estavam vendo Jesus, eles queriam pegar Jesus numa falha, mas Jesus já estava fazendo o papel de juiz. Não é verdade? Quando alguém é levado até nós, para nós julgar a causa, nós estamos fazendo o papel de juiz. Então ele era o nosso juiz, o juiz daquela mulher. Pronto. Ó, ele entra como consolador e advogado e o Espírito Santo numa coisa só. Ó, presta atenção. A mulher está lá, aí ele diz, olha, Senhor não, Jesus, essa mulher foi pega no ato de adultério. O que nós devemos fazer? Porque segundo a lei de Moisés tem que ser apedrejado. É a lei de Deus, é apedrejado. Olha a chance que Deus não dá. Aí ele diz, ele baixa e ele analisa todo o caso, ele diz, pronto, pode matar ela, pode apedrejar para cumprir a palavra. Porque ele não podia dizer, não apedreje não. Se ele falasse isso, ele estava contradizendo a sua própria palavra. Foi o que ele disse assim, entre aspas, pode apedrejar. Agora só apedreje ela, aquele que não tiver pecado. Aí o que aconteceu? Todo mundo analisou e não jogaram pedra nela. Por quê? Porque eles tinham. E quem convenceu eles? Foi Jesus ou foi o Espírito Santo? Foi Jesus. Que é o Espírito Santo. Os irmãos compreenderam? Pronto. Exatamente. Ia descer a pedra nela. E você viu que ele fez o papel de juiz, de advogado e consolador. Quando foi consolador, irmã Quer? Quando foi que ele foi consolador daquela mulher? E todos saíram e ela chegou, olha, vai filha. Eles não te condenaram? Também não te condeno. Vai e não peques mais. Aí, resumiu o papel de Jesus e Espírito Santo. Porque nós lemos que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Amém? Vocês vão compreender aí? Vamos dar um salto aqui. Eu acho que na página 72. Aí tem, ó, as suas propriedades, a segurança. Batiza no corpo de Cristo. Guia os filhos de Deus. Os pecados, aí vem, os pecados contra o Espírito Santo. Esse aqui é importante nós passar um pouco. Ó. Aquele versículo que fala: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Primeiro, saberia me explicar como assim intercede por nós. Aí é onde nós, quando ele fala que intercede, nós aplicamos esse mesmo versículo que nós lemos. De João, capítulo. Porque nós juntamente com a irmã que é João, capítulo quanto? Que fala do advogado. Tá entendendo? É ele fazendo o papel do consolador. É exatamente, irmão. É exatamente o que nós acabamos. Essa figura que eu fiz, essa passagem que eu fiz aqui, tá entendendo? Quando ele intercede, tá entendendo? Jogando Jesus como Espírito Santo, é o que ele fez por aquela mulher. Ele intercedeu por aquela mulher, o Espírito Santo, tá entendendo? Ali foi uma forma do Espírito Santo interceder por aquela mulher. Para não fazer, tá entendendo? Mas ao mesmo tempo que ele deveria falar para aquela mulher, para aqueles homens não fazer aquilo, ele tinha que dar um respaldo dentro da própria lei.
Ao mesmo tempo que ele intercedia, ele não fugiu da essência da lei de Moisés. Então, quando fala, viu, irmão, que o Espírito Santo intercede por nós, os irmãos podem aplicar também esse contexto aí, dessa mulher, né? Que ali ele fez o papel de Espírito Santo, de intercessor, de advogado, intercedeu por nós. Falou por nós, ele intercedeu. É como se ele dissesse, Pai, tá entendendo? É como se ele pedisse mesmo por nós, Jesus Cristo ali no momento, né? Então ele, como Espírito Santo, usando essa palavra de intercessor, ele intercedeu por aquela mulher. E ele achou a resposta. Assim ele intercede por nós, entendeu? Ele se encaixa nesse mesmo contexto. Os pecados contra o Espírito Santo. Nós até já falamos, né? Resistir ao Espírito Santo. 5 minutinhos, nós vamos já para a merenda, viu? 1 minutinho. Como assim? Vamos ler, eu ia perguntar. Como assim resistir ao Espírito Santo? Oh, pronto. Os pecados contra o Espírito Santo. Letra A. Resistir ao Espírito Santo. Aí. Atos 7:51. Pode ler. Os homens de dura cerviz e os incircuncisos de coração e ouvido vos sempre resistirá ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Este é o pecado de rejeição. Resistir é não aceitar, viu, irmão? Resistir ao Espírito Santo. É rejeitar, não deixar o Espírito Santo falar. Ó. Este é o pecado da rejeição. Irmãos, para anotar, frisar isso aí, viu? Samuel, se a pessoa ela começa a resistir demais ao Espírito Santo, óbvio que vai ter um momento que ele não vai mais falar para aquela pessoa, assim, por exemplo, convencer do pecado, por exemplo. Digamos que eu estou em pecado, aí ele me convence, mas ainda assim eu continuo. Vai chegar Isso, um momento que ele não vai mais até mesmo me porque alertar. e alertar, porque a Bíblia diz assim, naquele contexto, ele bate, se abrir, ele entra. Tá entendendo? Exatamente. Se ele não abrir, se resistir, ele não vai entrar e não vai convencer. Exatamente, irmão. O irmão. Este é o pecado da rejeição. É cometido pelo pecador, quando o Espírito Santo se relaciona com ele. O pecador pode rejeitar até que o Espírito Santo não mais trate com ele. É o que você falou, não é isso? Quando isso acontece, não há mais esperança de salvação. O Espírito de Deus não age para sempre no homem. Gênesis 6:3. Vamos ler aqui. Gênesis 6:3. Leia. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Isso é que eu estava falando sobre quando ele começou a diminuir. Então, tá entendendo? Então, se o Espírito Santo bate, não entra, não bate, não adianta. O Senhor não vai, não adianta. Não adianta, o Senhor não vai insistir mais. E esse é o perigo que muitos estão correndo. Aí onde entra aqui, desprezar o Espírito Santo, se encaixa na mesma coisa. Blasfemar contra o Espírito Santo, né, que nós já entendemos, né, irmã de Yolanda, na aula passada. Se encaixa tudo nisso. Resistir a Deus, entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo, que nós apagamos o Espírito Santo dentro de nós, viu? Os que tem, isso é os que tem. Tem os que rejeitam que nunca provaram e tem os que apagam o que já provou. Mentir ao Espírito Santo, isso aí nós já temos aquela passagem de Ananias e Safira. Isso tem a ver com a consagração e a rendição. É professar uma consagração que sabemos não existir. Ananias morreu não porque reservou parte do preço, mas porque afirmou ter trazido tudo quando estava conservando uma parte a si mesmo, considerando isto tentar ao Espírito Santo. Quando ela morreu, Ananias e Safira morreram, não só foi porque eles mentiram, não. Não foi só porque mentiram, mas porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Eles não poderiam, eles poderiam mentir para qualquer pessoa, né? Ainda seria perdoado. Ok, outro pecado, viu, que se encaixa também, né? Mas eles foram mentir justamente para o Espírito Santo. Amém? Foi?
aí eles falavam, isso é loucura, é exagero, você vai falando, né? Aí tem aquela parte que levantava a mão e o povo caía. Assim, Teve várias. tô entendendo. Mas foi um quadro aqueles Assim, sei. foi todo sobre O Espírito Santo. Como ele agia, né? Como a maneira que ele agia. Exato. pra pegar, mas foi. Amém? E é sempre interessante. E eu acho interessante, principalmente na Record, não é isso? Eles não dão uma posição final, eles explicam o que acontece, aí nós, o telespectador, é que tira as suas próprias conclusões. Ela tem essa vantagem. Vamos supor, quando você parte para a Rede Globo, outros canais, eles já querem dar uma. Bater uma. Eles não deram a posição deles. Exatamente. Eles passaram a reportagem, eles deixam que. Eles Né? deixam O nosso espírito com aquilo que está acontecendo, amém? Você tem que olhar para ver qual é o contexto. Isso é. Viu? Mas peraí, já. Hebreus. Isso. Aí eu tenho que ver qual é o contexto, tá entendendo? É. Amém, irmãos? Então nós. A irmã Renilda quer que você explique 1 João 2:1. 2:1. Amém? Isso. Então, 1 João 2:1. Depois do intervalo, irmão Renildo, a gente vai explicar que já está na hora do. E tá esquentando a pizza. Amém. Leia, por favor. Espera um minutinho, irmão. Nós já vamos. Ó, agora nós estamos na mão ali do pizzaiolo aí, tá entendendo? Aí já não é mais eu que tô segurando, viu? Seus irmãos estão. É o forno, né? Leia aí. Amém. 1 João, presta atenção, irmãos, ó. 1 João 2:1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Repita aí, por favor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Esse texto aí. Ela quer saber, explicar, advogado para com o Pai, essa parte aí. É porque, ó, é isso, exatamente, irmão, isso que eu. Tem Bíblia que. Tem Bíblia que fala assim, ó, presta atenção, a chave da coisa tá aí, ó. Tem Bíblia que diz, Jesus Cristo, homem. Tem algumas Bíblias que falam isso. No lugar de justo, tá escrito Jesus Cristo, homem. Quando diz advogado para com o Pai, você presta atenção, ó, presta atenção. Isso é muito interessante, essa pergunta, e envolve tudo que nós já falamos aqui. Até aqui eu já expliquei, só que não nesse contexto que ela falou. Um advogado para com o Pai. Quando Jesus foi enviado, ele foi enviado para reconciliar consigo o mundo. Tá entendendo? Qual é a função dele de advogado aí? Ele como homem, aqui está falando ele como homem. Não é ele como Deus. Ele como homem, ele é o nosso advogado para com o Pai. Por quê? Nós pecamos contra Jesus Cristo, assim, carne não. Nós pecamos contra Deus. Contra o Pai, exatamente. Como é que nós vamos pecar contra Deus, dentro da lei, dentro da justiça, e ele mesmo vai ser o nosso advogado? Por isso que ele envia o Filho para advogar por nós. Ou seja, ele tem um plano. Ele não enviou ninguém, ele teve um plano. Se manifestou como filho, e esse filho, Jesus Cristo, o justo. Por que essa palavra o justo? Não é porque ele era Deus, não. Assim, materialmente falando. É porque ele, como homem, ele era justo. Entendeu? Então, para advogar minha causa, para me defender, tinha que ser alguém justo. Então, esse justo era Jesus Cristo. Tem algumas passagens que dizem assim, Jesus Cristo, homem. Não sei se... Hã? Jesus, o nosso advogado, exatamente. Ele só vai advogar quando a nossa causa. Exatamente, com a nossa causa com Deus. Exatamente. É meu advogado. Exatamente. Esse advogado, justamente, é contra.
É por Deus. Então, irmã Renilda, tem umas traduções que falam no final, Jesus Cristo, homem. Ele como homem e justo e perfeito, ele vai advogar nossa causa para com o Pai. Ele é o nosso intercessor. É tanto que quando ele sobe para a glória, o que é que ele diz? Eu mandarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Agora, já, as nossas causas agora, já não é mais o Jesus Cristo o homem, mas não. É o advogado, o Espírito Santo. Entendeu? Ele que vai advogar nossas causas agora. Por isso que fala Jesus Cristo, homem. Porque se dissesse Jesus Cristo, Espírito. Jesus Cristo, aí realmente ia dar ênfase à Trindade, sabia? Se falasse Jesus Cristo, Espírito. Ou então, Jesus Cristo, Deus. Não, é Jesus Cristo. Umas Bíblias falam justo. Quando fala justo, está falando homem. Homem Jesus, que só o único justo foi Jesus Cristo. Ou então Jesus Cristo, o homem. Bem, se a irmã Renilde entendeu, glória a Deus. Se não entendeu, a gente pode até aprofundar mais esse tema aí. Amém? Os irmãos compreenderam essa pergunta da irmã? Ela perguntou por que Jesus Cristo, o homem? Ou Jesus Cristo, advogado para com o Pai? Exatamente, porque ele fez a função. Deus, ele sabe mais ou menos a situação que o ser humano pecou passa, ou passa, né? Exatamente. Porque ele veio provar mesmo as nossas dores. Porque assim, se ele veio se manifestou, ele sabe o que muitas vezes diz assim, mas Deus é Deus, mas ele entende. Porque ele entende as nossas fraquezas. Exatamente. Ele sentiu na carne, né? Nós somos carne. Exatamente. Quando fala de fraqueza, de enfermidade, de tribulação, Jesus Cristo passou por tudo isso, por fraqueza, tribulação, né? Passou tentação. Por isso, homem. Okay? Por isso, homem, porque ele nos entende. Tá entendendo? O pastor Manuel, só quero dar um exemplo. O pastor Manuel, ele falava O pastor Manuel, ele é um pouco rígido, né? Uma vez ele falou uma coisa aí no púlpito não, no estudo ele disse assim, quando ele ia orientar o jovem, ele disse, para mim é um pouco difícil orientar jovem na igreja, porque eu nunca fui jovem na igreja. Tá entendendo? Muitas vezes, por isso que muitas vezes o pastor tem uma dificuldade de orientar o jovem, porque ele não foi jovem na igreja. Ele não viveu aquilo. Por isso que muitas vezes, né? E ele falou isso, muitas vezes para mim é difícil, porque eu não fui jovem na igreja. Já eu como pai da minha filha, da Bruna, eu já entendo. Eu entendo a fase de vocês. O Josué hoje ele entende, ele foi jovem, vocês entendem. Quem foi jovem aqui na igreja entende. Então a mesma coisa que você falou, Jesus Cristo, por isso que nós já julgamos nossos filhos, hoje em dia já é um pouco diferente. Nossos pais, né, nossos pastores mais velhos, muitas vezes eles deixam o cajado sem querer saber as fraquezas. Já hoje nós procuramos, assim é Jesus Cristo. Amém? Uma pausa para o intervalo, amém? Para nós fazer um lanche ali em nome de Jesus. E daqui a 10 minutos nós voltaremos e concluiremos esse estudo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Voltamos. Segunda etapa, amém? Glória a Deus. O Senhor nos abençoe grandemente ali com o lanche de outro nível. Foi mesmo, era para foto. Vai ficar outra agora. Amém? Então que o Senhor possa estar abençoando os irmãos que estão junto conosco via internet, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Glória a Deus. Irmãos, Gálatas 5, 22 ao 23. 22 e 23. Eu vou ler aqui, viu? Assim, conforme está aqui na apostila. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Efésios 5:9. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça de verdade. Irmãos, quantos são os frutos aí? Os irmãos estão ligados, né? Você já tem lido, irmão José? Amém? Não são... É a mesma coisa, irmão. São as manifestações do Espírito. Muita gente diz os frutos. Não é. Né? Já os frutos. Não, é o fruto. Tá entendendo? É quando nós lemos direitinho, nós vamos ler
o fruto. Aí nós entendemos a unicidade. É um só. Tá entendendo? É tipo isso. Tá entendendo? É. Exatamente. Porque falta uma essência. Exatamente. A palavra fruto está no singular. Não há 9 frutos, todos separados uns dos outros, mas um fruto. Assim como o cacho de uva é um fruto, assim este grupo de graça, um grupo de graças é um fruto. Se uma dessas graças nasce em uma vida, todas podem nascer. Ou seja, quando o Espírito de Deus, quando você, o que acontece? Às vezes você olha para alguém tão mal, tão aparentemente perverso, quando ele tem, mas no fundo você vê alguma coisa de bom nessa pessoa, você pode ter certeza que ali os outros frutos podem nascer. Tá entendendo? Muitas vezes nós desprezamos os irmãos, desprezamos alguém, desprezamos o vizinho porque bebe, porque se prostitui, porque é brigador, porque é... Tá entendendo? Mas tem uma semente. E nós, como cristãos, usando aquilo que a irmã Geolane falou, provar o Espírito com o Espírito, nós temos que ter essa visão. Tá entendendo? De olhar para um irmão e ver algo de bom no irmão. Aqui onde fala, ó. Se uma dessas graças, ou seja, dessas graças do fruto, nasce em uma vida, todas podem nascer. Amém? Glória a Deus. Nós temos exemplos até aqui na igreja de pessoas que aparentemente eram irrecuperáveis. Pessoas que estavam já condenadas, né? Você via que... E hoje são pessoas que pregam na igreja, que dão bom testemunho, são pai de família. Na nossa igreja tem muitas pessoas assim. Entendeu? Porque Não, pode estar incluído nisso, tá entendendo? Que muitas vezes nós cristãos tem que ter essa sensibilidade até de não julgar dessa maneira. E muitas vezes a gente fala, né, rapaz, eu não vou com a cara desse rapaz, eu não vou. Ou então achar, fulano é tão bom. Mas nós temos que saber se verdadeiramente é fruto do Espírito. É o que o autor diz aqui, ó. A palavra fruto, ou melhor, esse é o fruto do Espírito. Não é o fruto do cristão. Entendeu? Mas o fruto que nasce do Espírito. Não é esse que Jesus se referiu. Não é a este que Jesus se referiu em João 15:8. Vamos ler aí. João 15:8. Pode ler. Nisto é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Amém. Então, esse fruto que Jesus fala, não é os frutos. O fruto realmente é almas. São almas. São almas. Né? Não tem nada a ver com esses... Vamos ver aqui, ó. 3 grupos. Embora seja um cacho bonito de uva, um fruto para facilitar o estudo, podemos dividi-lo em 3 grupos. Em relação a Deus, amor, alegria e paz. Em relação ao nosso próximo, longanimidade, benignidade e bondade. Em relação a nós mesmos, fé, mansidão e temperança. O que é que isso aqui é bom, viu? Isso aqui os irmãos podem frisar. Esses irmãos vão tirar 10, eu tenho certeza. 3 grupos. Embora seja um cacho bonito de uva, um fruto para facilitar o estudo, podemos dividi-lo em 3 grupos. Essas 9 graças, nós podemos dividir em 3. Vamos supor, em relação a Deus, amor, alegria e paz. Só Deus pode nos dar. E esses são um dos 3 primeiros. Amor, alegria e paz. O segundo, em relação ao nosso próximo. Longanimidade, benignidade e bondade. Em relação a nós mesmos. Fé, mansidão e temperança. Não anote isso aí, viu? Isso é muito importante. O 3? Mansidão e temperança? Mansidão é complicado mesmo, viu? E nos dias de hoje, então... Não, exatamente. Não, porque o amor vem de Deus, parte de Deus para nós, entendeu? Não parte de nós para Deus. Deus é amor, por isso que diz, né, que esses 3 se encaixam em Deus.
Tá entendendo? E nós, né? Exatamente. Isso é de Deus para nós. Se nós não habitamos o amor, Deus não habita em nós. Entendeu? Por isso que o amor tem que habitar em nós para nós testemunhar com Deus. Entendeu? Os princípios a serem lembrados. O Espírito Santo habita no coração do cristão. Está lá para uma obra definida, para suprir uma necessidade definida. Quando temos isso em mente, compreendemos melhor os seguintes princípios. Presta atenção nesses aqui. Embora o fruto do Espírito adorne a vida de um santo, ele não está lá apenas para ser exibido. Embora o fruto do Espírito, ou seja, embora o fruto do Espírito adorne a vida de um santo, ou seja, o que é adornar? Adornar é assim, alguém olhar para você, irmão, e dizer, rapaz, ele é caridoso, ele é bondoso, ele é humilde, ele tem temperança, ele é manso. Aquilo ali não é só para lhe elogiar. Não está em você só para... Aqui o que o autor está dizendo, embora o fruto do Espírito adorne, não é só para adornar. Ele não está apenas para ser exibido. Não. Ele está para fazer condizente, quando alguém olhar para você e dizer, Deus habita naquele ali. Porque ele é manso. Nele tem os frutos. O fruto do Espírito habita nele. Entendeu? Então, quando alguém olha algo que você faz de bom e lhe elogia, dentro de você, dê glória a Deus e entregue a Deus. Entendeu? Não se engrandeça por si mesmo. E aquilo ali não está sempre para ser exibido, mas para a glória é de Deus. Aquilo está servindo para testemunho da palavra de Deus. Quando alguém olhar em você e ver que você é uma pessoa, ali é o fruto do Espírito que habita em você. Não é para boniteza sua nem para engrandecimento, mas para testemunho da palavra de Deus. Embora o fruto do Espírito traga gozo ao coração do santo, o fruto não é apenas um brinquedo com o qual nós podemos brincar e encontrar prazer. O fruto nasce por exigência. Quando uma necessidade surge, o Espírito Santo providenciará fielmente o fruto que supra aquela necessidade. Quando tivermos sido magoados por alguém, o Espírito Santo providenciará o fruto do amor por aquelas pessoas. Quando houver tristeza e sofrimento, o Espírito Santo providenciará o fruto da paz e da alegria. Lembre-se que não estamos falando de graças naturais da vida de um indivíduo, mas o fruto nascido do Espírito Santo. Ou seja, irmão, quantas vezes, eu tiro por mim, né? Assim, o exemplo que eu vou dar, eu tenho certeza que os irmãos passam, eu estou passando. Quantas vezes nós nos encontramos, né, em desespero, assim, na nossa alma, quando eu estava ali no hospital? Eu lembro, irmãos, que, até contei o testemunho, né? Que enquanto os médicos, para cima e para baixo, passando relatório para minha esposa, relatórios difíceis, né? Como eu testemunhei aqui. Mas o Espírito Santo estava em mim. Porque eu estava confortado, por mais que muitas vezes meus irmãos, né, meus pais, meus amigos estavam ali naquele... Mas o Espírito Santo, ele habitou em mim, eu posso dizer assim, porque ele me deu consolo. Eu não vivi assim, aquilo na minha mente. Deus me dava uma saída. Tinha momentos na minha vida que quando eu caía na real, da minha real situação, que vinha coisa na minha mente, o Senhor me ensinou a bloquear. Bloquear como? Uma vez vinha até falatórios de pessoas que falavam algumas coisas que não convém nem dizer aqui, vinha querer entrar na minha mente, Deus me deu eu bloqueava. Quando eu queria entrar em depressão, ou assim, o Espírito Santo já me travava na minha mente. Aí pronto, aquilo ali eu esqueci. Tá entendendo? Exatamente. Você se abate. Exatamente, é isso que eu quero dizer. E eu, nesse momento que eu passei, exatamente, aconteceu isso aqui. Tá entendendo? E não para minha glória. Tem pessoas que dizem, assim, eu estou contando testemunho, mas é dentro do estudo. Tem pessoas que me visitar aqui já em casa, que vinham, acho que assim, pensando, rapaz, vou ter que cuidar tudo, porque o Maio tá assim. Quando eu entrava lá em casa, que conversava comigo e saíram dando risada, desmaiava, chorava. Maio, rapaz, a gente vem te dar força, tu que dá força a nós. Porque o Espírito Santo
habita em mim e habita em você também, tá entendendo? Então, irmão, não vamos deixar os problemas. Eu sei que o inimigo, o dia a dia dos nossos problemas, até o inimigo também interfere, ele vem para matar, roubar e destruir o que nós temos. Mas nós não vamos permitir, porque nós temos o fruto do Espírito, que é longanimidade, é mansidão, é temperança, né? É o equilíbrio, é o domínio próprio. Tudo isso se encaixa em nossas vidas. Amém, irmãos? A comparação com os dons do Espírito são semelhanças. Primeiro, a semelhança. Ambos são em números de 9, né? Ambos são do Espírito Santo. Não existe com o propósito de ser exibidos, ou apenas para distração, ou para revelar a espiritualidade de um santo. Não é, vamos supor, não é porque você é uma pessoa amorosa que você é. Viu? Não é porque você é manso que você é mais santo do que o pastor. Não é porque você é uma pessoa temperada que você é melhor do que o teu irmão que muitas vezes é explosivo. Não, isso aqui não quer dizer isso. Viu? Às vezes tem um irmão que é explosivo e tem um que é manso. Rapaz, qual é o melhor dos dois? Não, aquele que é mansinho. Não é bem por aí. O objetivo não é esse. Tá entendendo? O objetivo aqui é ver em você que tem o Espírito, tem fruto do Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque se não tem um, tem outro. Se não tem o de mansidão, mas tem pelo menos o de bondade. Não é isso? Mas é para ver todos. Hã? Não, a nossa busca é isso. Por isso que não existe o homem justo. Por isso que esse nome justo só foi empregado em Jesus Cristo. Hã? Não, isso exatamente, mano. Porque, e no dia que você tiver tudo, você morre. Ele vem, o Senhor vem e lhe resgata. Eles estão mais focando assim, eu sou bem. Não é. Somente para dar. Exatamente. O principal. Um cargo grande, muito mais só. Não. E falta tudo isso aqui, né? Já chegaram um ponto que irmã, tendo uma pessoa consertada, eu quero matar. É o que acontece aí, viu, irmã? Só, olha, eu gosto de interligar uma coisa com a outra. Você me perguntou, irmã, eu me explico aqui. O Espírito com o Espírito. É aí. Tá entendendo? E nós cristãos, e principalmente nós, vamos por vocês, que amanhã ou depois eu tenho certeza vão ser professores, vão ser líderes, vão passar alguma mensagem, vocês têm que entender e ver isso nas pessoas. É que nem ela falou, tem pessoas que às vezes dizem que são crentes que estão ligados em outras coisas para formar esquece. Vamos supor, porque todo cristão tem um perfil. E o perfil se encaixa exatamente nessas 9 graças do fruto do Espírito. Se você olhar para ele e não tiver pelo menos um, pelo amor de Deus, sinceramente, irmão, você pode desprezar. O que eu estou falando aqui é dentro da palavra de Deus. É dentro da palavra de Deus. Se você olhar para uma pessoa, eu não estou dizendo que ele vai ter os 9, mas se ele não tiver pelo menos um dom desses aqui, um fruto desse aqui, ou melhor, uma graça dessa, a gente fala fruto pelo costume. Se não tiver, irmão, pode desprezar, pode rever os conceitos. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu senti a presença de Deus. Exatamente, mas isso aí é porque o Espírito está condizendo com o Espírito, tá entendendo? E tem gente que não gosta de Exatamente. Exatamente. E o que a nossa irmã Geolanda está dizendo é que tem pessoas que não se alegram com isso, em ver. Não se alegrou. Exatamente. Por quê? Falta. O que é que falta nessas pessoas? Amor, benignidade, mansidão, temperança. Então, irmão, se você olhar para alguém, você pode ter. Porque tem pessoas que são más, são cruéis. Mas você olha dentro dele e diz: não, rapaz, ele é assim, mas. Aí você vai buscar aquilo naquele irmão. Que ele, é que o autor falou: se nele nascer um, nasce os outros. Entendeu? Então. Quebra. Amém, irmão? Mas o ser humano isso ele afasta de Deus. Na verdade, a pessoa que está
posição, quer julgar o outro que não está na posição. E aí o irmão Exatamente. que está caído, em vez de a pessoa levantar a mão e segurar, levantar a mão e se levantar, joga mais pedra para a pessoa cair. Cair mesmo. E ainda dizer, ele tá vendo que ele era fraco? Não disse que ele era fraco? Ainda... E na ponta, Exatamente. assim, porque o nosso adversário é quem aponta. Quem acusa é o acusador. Então isso é fruto do inimigo. Isso aí tem um estudo também sobre isso. Somos nós que tem Exatamente. que tem que acusar o diabo. Nós temos que acusar, né? Então, irmãos, para vocês aqui que estão estudando, estão fazendo IBA, isso sirva de experiência para vocês, quando você estiver ministrando, você e julgar ocasiões no seu trabalho, na escola, na igreja, você julgar segundo o Espírito, o Espírito Santo condizer com o Espírito. Amém? Irmão, aí tem os outros tópicos aqui, ó. O fruto do Espírito é coletivo. Um fruto. Os dons do Espírito Santo são separados e individuais. É o que nós lemos, são 9. O fruto do Espírito nasce na vida de cada um, de cada santo pleno do Espírito. O fruto do Espírito nasce na vida de cada santo pleno do Espírito, ou seja, cheio do Espírito. Os dons do Espírito estão no corpo. São para a igreja. E são dados a membros individuais, de acordo com a vontade do Senhor. É Ele que vai dizer, não, você vai ser manso, aquele ali vai ser temperado, vai ser meio temperamental, esse vai ser, tá entendendo? É o Espírito, é Deus que seleciona. Amém? Os dons do Espírito. Nós vamos ver aqui os dons, que também são 9. 9 dons. Os dons enumerados, ou seja, 1 Coríntios 12, do 8 e 10. O irmão lê aí, nós já vamos numerá-los, amém? Esse capítulo vai dar para nós terminar hoje, em nome de Jesus, viu? 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Preste bem atenção, agora que é importante, viu? Para quem está estudando os dons do Espírito. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons da cura, e a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Você viu aí que o autor de Coríntios, ele começou a escrever, e a um é dado tal dom, pelo Espírito. A um pelo mesmo Espírito, depois, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo... Então é o Espírito só, tá entendendo? Aí por ele poderia... Agora, por outro Espírito, é dado esse, é dado aquele. Não, ele... É tanto que ele parece que ele cansa de dizer que ele já não fala mais. Não é isso? Acho que ele fala umas 3 vezes ou 4 vezes, né? Lê o 11 aí. Fala. Mas um só é o mesmo Espírito. Tá entendendo? Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tá entendendo? Um só é o mesmo Espírito que dá o dom a cada um. Então, aí... Ó, presta atenção. Esses 9 dons são diferentes. Dados a cada homem separadamente, segundo a vontade do Senhor, né? Então, se o irmão tem um dom de profecia e você tem um dom de falar em línguas, de operação em línguas, é uma coisa, né? Não se preocupe se o irmão se ele tem um dom de profetizar, não se preocupe, vai buscar outro dom, irmão. Talvez você até ache de profetizar, mas não... Ah, o irmão tem 9 dons e eu não tenho nenhum. O irmão tem 2 e eu não tenho nenhum. Irmão, então quem dá, vai buscar que o Espírito dá concede. Amém? Tá entendendo? Da ciência. Não é geral. O dom da ciência é geral. A pessoa até, vamos supor, o dom da ciência. Agora sim, tudo condiz para a palavra de Deus. Você está entendendo? Não é uma... Isso, exatamente. Está entendendo? Os dons, porque os dons são para isso, são para a obra de Deus. Por mais que não seja exclusivamente da igreja, vamos supor, que tenha ciência e outra coisa fora, mas que seja para... Não é o mesmo. Você fala do conhecimento. Você fala do conhecimento. Aqui, ó. Vê aí o da sabedoria. Qual é ele, o número dele?
Não, aqui, ó. É o segundo. Porque o segundo no seu tá da ciência, não é isso? É o conhecimento. Aí pode colocar até na frente, ciência, viu? Que é a mesma coisa. O irmão pode colocar aí, ciência. Palavra da sabedoria, note. Não sabedoria, porém palavra da sabedoria. Não, aqui quer dizer assim. Tem homens sábios. O que acontece? Porque ciência é quando você conhece. Você conhece mesmo. Se aprofunda. Sabedoria é assim. Muitas vezes alguém te dá uma palavra sábia. Não é que ele sabe, é que ele te deu uma palavra de sabedoria. Talvez quando ele te deu aquela palavra, ali ele já não sabe mais nem o que te disse. Mas ele usou uma palavra de sabedoria. Já o do conhecimento, quando ele te fala é porque ele conhece. Você pode perguntar 1001 vezes, ele sempre vai falar, porque ele conheceu. Tá entendendo? Isso, pronto. Exatamente. Já tem pessoa que usa a palavra da sabedoria. Vem, tá aqui os irmãos estão se batendo em alguma coisa. Ele vem, não, a palavra é isso. Aí o irmão diz, rapaz, sábio. Então é da sabedoria. São coisas que. Agora dentro. Pronto, é sabedoria. Pronto, ali. Não foi do conhecimento, foi da sabedoria. Entendeu? Ele não sabe, exatamente. Amém? Então os irmãos entenderam, né? Pronto, ó. Esses 9 dons são diferentes, dados separadamente, segundo a. Pronto, rapaz, o cara sabido, decorou. Ele é sabido. Depois ele conhece, porque ele não conhece o profundo. Demonstração. Isso é. O irmão ao senhor ele fez uma pergunta. Ele disse assim: que tem pessoas que pedem a Deus o dom da palavra para pregação, o dom para poder ter a palavra. Isso pode ser considerado um dom, e se for, em qual desses aqui se encaixa? No primeiro. Dom de sabedoria. Viu, irmão assim? Existe o cara adquirir um dom na palavra, assim, mas pregasse. Não é a palavra, exatamente. Esse aqui do irmão Senhor se encaixaria exatamente. Se encaixaria no primeiro, a palavra da sabedoria. Entendeu? E outra, irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Tem pessoas que têm o dom, mas não quer dizer que ele vai para o céu, não, porque ele tem o dom, viu? Que nem o irmão Alcion perguntou. Repita aí a pergunta aí. Só para os irmãos entenderem a pergunta do irmão Alcion. Se a pessoa, quando ela pede a Deus o dom para poder pregar, para ter o conhecimento para pregar a palavra, se esse dom pode ser considerado. Não, se pode ser considerado um dom, esse pedido assim, que pede a Deus. E se for, em qual desses aqui se encaixa? Exatamente. Se encaixa no dom, na palavra da sabedoria. Tem pessoas que têm sabedoria para pregar. Aí eu digo que não é porque prega, não é porque tem dom que vai para o céu. Aí ele se encaixa aí, tá entendendo? Quando ele prega, ele fala, ele tem um dom da sabedoria. No estudo que nós estamos dando aqui para os varões, né, o irmão Josué está dando um estudo aí sobre como formar pregações e tudo. Ele está passando um profissional. O profissional, entre aspas, né? O camarada aprender e ter sabedoria em como fazer uma pregação. Só que ele ainda não passou o espiritual ainda, tá entendendo? Ou seja, se alguém estiver atento ali, ele vai aprender, ele vai ser sábio, porque o irmão Josué ensinou e ele vai. Agora o espiritual, aí já entra em outros dons, tá entendendo? Aí, até nós citamos, né? Porque tem pessoas que são profissionais da palavra. E profissional da palavra, se ele ser só profissional, ele não entra no céu. Porque ele é profissional. E tem muitos profissionais da palavra. Tem muitos homens sábios na palavra, que sabem a palavra, mas não vão entrar no céu. Porque falta a eles o dom do conhecimento, o dom da profecia, de operação de milagre, de interpretação de língua, de discernimento, que é um dos mais importantes. Entendeu? Não. Tem pessoas... Não. Os dons são presentes de Deus, são presentes. Tá entendendo? Tem pessoas que vão entrar no céu... Exatamente. Mas só que ele não pode ficar sem os frutos. Né? Vou dizer os... E dos frutos, ele tem que ter isso aqui, exatamente, tá entendendo? Mas não, tem que ter o fruto. O fruto não pode falar. Isso, entra. Não, isso, ó. Por quê, ó? Por quê, ó? Procura, ela manda procurar, exatamente, ó. Você vê aqui, ó. São 9 dons, ó.
Porque um fruto, tem fruto aqui que ele só condiz com um dom. Então ele tem que. Tá entendendo? Não é dizer que, se você não tiver nenhum dom, você entra no céu. Não é bem assim também. Na Tá verdade é entendendo? o seguinte, quando o nosso irmão Rafa falou, ele está falando de um pouco. De um pouco e de um membro. Cada um com seu dom para funcionar. Não funciona. Exatamente. Tá vendo? Ó, É o que eu entendo. pra você ver aqui, ó. Os irmãos vão olhar esses 9 dons e vão me dizer um dom que não pode faltar para entrar no céu. Hã? Tá entendendo? Os outros, todos os outros você pode até faltar. Por que a fé? Por que não a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você entendeu? Então, sem fé, anote isso aí, irmão. Ei, Maia, Oi? o irmão, o senhor, ele perguntou qual a diferença. Não, se o dom de revelação ele pode ser um dom de profecia. Não. O dom de revelação, profecia é proferir. Você fala. Aí eu não digo. A pessoa está aí profere e não sabe nem o que é que está. Amém, irmãos? Irmãos, aqui dentro dos dons ainda, é bom porque tendo essas questões, a gente já passa para o outro sem estar. O irmão Alcinho perguntou isso aqui, ó. Repita aí, por favor. Se o dom de revelação ele pode ser considerado dom de profecia. Exatamente. Não. Dom de profecia é proferir. Revelar é descobrir ou destrinchar o que foi proferido, o que foi profetizado. São diferentes. Não é o mesmo dom. Tem pessoas que profetizam. Não, assim, não é nem isso. Ele profetiza, tudo bem, profetizou porque Deus, ele tem um dom de profetizar. Deus acha nele uma facilidade. Então Deus deu esse presente, então ele tem o dom de profetizar. Mas o de revelar não é para todos. Já tem uns que tem o dom de revelação, então não é o mesmo. E pode ter os 9, pode ter os 9. É. Quem sonha, tipo, com alguém, é um dom de... Não, nem sempre. Não. Mas se você sonhar com uma pessoa, tipo, tá acontecendo alguma coisa com a pessoa, você entende o sonho. Não, porque o dom é assim. O dom, quando você ganha o dom. Isso, e você sabe de Deus que é um dom seu, tá entendendo? Por exemplo, tem uma pessoa que ela sonha e tudo que ela sonha, eu tenho medo. Quando ela sonha que ela fala, porque a maioria das vezes acontece. Mas talvez não é um dom, é uma facilidade. Tá entendendo? Talvez se preocupa com aquilo, aí você tá entendendo? Agora, o dom é assim, o dom, ele é um presente de Deus. Então você sabe, não é dizer que, eu tenho um dom. Porque o que acontece? Aí é onde tem um perigo. Você pode, assim, a pessoa pode acabar sonhando tantas coisas e tudo achar que é um dom. Não. Tudo que Deus lhe der é com cuidado, é com zelo. Tá entendendo? E acontece, muitas vezes você sonha e acontece. Aí você pode achar que é um dom, mas não é. Nem sempre é um dom. Eu vejo alguma coisa. Pensamento. Tá entendendo? Assim, um conselho para você. Você já buscou a Deus um dom, Senhor, eu quero. Você já buscou o dom, e esse dom de revelação? Você já sentiu que Deus te concedeu? Então, no caso, você precisa dessa confirmação e Deus vai lhe dar. Tá entendendo? Agora não quer dizer que o que é sonhado é revelação, não. Tá entendendo? Porque eu sonho, olha, tem coisas que eu sonho, coisas que eu vejo, só que pra me orar, pra Deus me dar. Eu tô entendendo. Mas para você orar. Mas eu vejo. Então você. Pensamento, isso pra me fazer. Agora, para se concretizar, irmão, você tem que. Realmente, você tem que ser confirmado com o Espírito Santo de Deus. Viu? Busque isso. Viu? Eu não posso te dizer que isso é um dom que você tem, mas eu posso te dizer assim, que se você buscar, você vai encontrar. Amém? Nessa questão aí. Por exemplo, aqui tem 9 tipos de dons. Isso. Mas existem outras que Deus Não, pode existem dar. outros. Aqui é os 9 enumerados, mas tem mais. Também tem. Bom, exatamente, poderia ser isso. Amém? Irmãos? Não estou entendendo. Ninguém tira, exatamente.
Alguém tem agilidade em interceder, Interceder. outros a agilidade de pregar. E outros de agir, outros de ensinar. Aí o povo funciona desse jeito. Exatamente. E, irmãos? Is- Exatamente, é isso que eu digo. Como eu te falei, que eu não posso afirmar, porque só o Espírito Santo tem que confirmar o dom que você tem. Entendeu? Exatamente, não tem para dizer que é um dom. Exatamente. Às vezes também isso acontece muito, irmão, é a experiência que nós temos. E nós, viu? O que acontece, viu, irmã Magda e irmão? O que acontece? Muitas vezes nós como adquirimos certas experiências e nós falamos e acontece, ou sonho e acontece, aí confunde com um dom, mas o dom é mais profundo do que isso aí, tá bem? Glória a Deus. Eu tenho um sonho profundo. Eu cheguei em São Paulo, acho que é um passo. Deu o microfone aqui. Não, tem que contar, senão fica vazio. Não, é porque senão fica. Pode cantar. Senão os irmãos ficam. Coloca o hino aí. Tava no passo. Amém, irmão? Presta atenção aqui, olha. E aí quando eu olhava assim, o capim. Chegar de São Paulo. Aí eu dizia assim, vou ligar para São Paulo, eu vou ligar para Deus, exatamente. mostrando o que era que ia acontecer na frente. Assim, eu estava um pouco preocupado, de repente começou E Deus já avisou antes que. Tá entendendo? Amém, irmãos? Olha, o significado da palavra dons. Nós vamos terminar aqui, ó, rapidinho, viu? A palavra dom, irmão, presta atenção aí, ó, e anote isso aí, ó. A palavra dons no Novo Testamento é a tradução de 4 diferentes palavras do texto original. É dádiva, presente, distribuição e dotação. Né? A dotação não, é dotação. Amém? Classificação dos dons em 3 grupos. Eles estão classificados em 3 grupos. Né? Diversidade de dons. Ó, a classificação dos dons em 3 grupos. Dons do conhecimento. Vamos lá, ó. O dom do conhecimento, dom da sabedoria e... O rapaz repetiu aqui. Não, pronto. Ó. Dom do conhecimento, quer conhecer. Anote, isso é importante também, viu? As classificações dos dons. Ele está classificado como conhecer, agir e falar. O de conhecer, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do Espírito Santo. Se você interligar um com o outro aqui, é quase tudo o mesmo só, né? Tudo dentro do conhecimento. Só que cada um com suas particularidades. Amém? Os irmãos entenderam? Ó, palavra da sabedoria, quem sabe conhece. Palavra do conhecimento já está dizendo conhecimento. E discernimento do Espírito. Discernir é descobrir. Então tudo isso é conhecimento. Agora o dom de agir, ó. Dom de poder. Dons de poder. No caso, a letra A é a fé, operação de milagre e dons de cura. Esse aqui está como agir. Tem pessoas que se dedicam a essa classe de... Você está entendendo? Tem pessoas que já se dedicam à classe do conhecimento. Tem pessoas que dedicam à classe da fé. E tem pessoas que se dedicam ao dom de falar. Amém? Que são os dons da expressão, que é falar. Ó. Profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Você entendeu as 3 classificações dos dons? Conhecer, agir e falar. A classificação dos dons de acordo com 1 Coríntios 12, 4 ao 10. E é isso que nós vimos. Os dons de cura, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, diversidade de ministério, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento do Espírito, diversidade de operação. Amém? O que acontece aqui, irmãos? Ó, vocês vão perceber
Aqui ele vai falar de cada dom. Desses 9 dons, os irmãos a irmã perguntou sobre o dom do irmão Senhor. Os irmãos têm alguma dúvida sobre os dons? Quem é quem? Vamos supor, o dom de cura. Os irmãos têm dúvida que é o dom de cura? O dom da fé? Qual é o dom desse aí que não tem? Então esse aí nós vamos, né, nós não vamos nem destrinchar. Pronto. Agora nós só vamos falar só esse aqui, ó. Nós vamos aqui para a página 82. Né? É ter fé. Pronto, é um dom. Ó, o dom, exatamente. O dom da fé, nós já vamos encerrar, viu? Várias línguas, vamos supor. Várias línguas. A língua dos anjos e língua dos homens também. Tem pessoas que têm um dom de falar em línguas e fala a língua dos anjos e fala a língua... Tá entendendo? Tem pessoas que falam aquela língua só. Ele sempre... Pessoas que falam uma língua diferente. Outra língua. Outra língua. Exatamente. No caso assim, irmãos. Pode falar, irmão. Tem até irmão que não, né? Que sabe que a sala lá, Sim. entendeu? Aí, tipo assim, tem irmãos que tem possibilidade de falar só aquela língua, ali é uma língua que ela tá falando ali com Deus. Isso. Ou é porque ela aprendeu Não, aí... Mas nesse caso. não, nesse foi caso, bom você falar isso aí. Essa questão do dom de falar línguas, tem pessoas que falam em línguas sem estar cheio do Espírito Santo. Só que o que acontece é a língua também. É a língua dos anjos, é essa língua mesmo. Tem pessoas que falam sem o Espírito Santo. E tem pessoas... Agora é o seguinte, só é considerada língua de Deus dos anjos quando a pessoa é batizada mesmo. Ou quando ele é batizado e quando ele fala em línguas, porque ele já falou em línguas, cheio do Espírito Santo. Em orações ele fala em línguas sem ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é um dom e ele pegou uma prática. Tem muita gente que tem a prática de falar. Você está entendendo? Acontece. Agora, quem já falou em línguas. Está entendendo? Quem nunca falou, ele está imitando. Ele não está. Está entendendo? Tem que ter cuidado com isso. Ué, mas uma oração dos jovens. A oração dos jovens é o que mais batiza. 5h30. Nesse tempo, o Rogério ainda morava. Aí eu cheguei na casa da irmã e eu lembro que eu ainda cheguei falando mistério na casa da irmã. Aí, o Rogério, foi num dia de sexta-feira, 9 anos. E eu disse, Rogério, eu disse isso na oração. Você foi passar na discussão, agora você precisa dar confirmação. Se você fizer a confirmação, você vai hoje ter a confirmação a Deus. Aí eu sei que naquela alegria toda, né, eu parti voltei para a igreja, Deus me confirmou na sexta-feira à noite, né? Aí desse tempo para cá, meu coração sempre ansiava assim por mais, querer mais, tá entendendo? De Deus. E eu sempre buscava assim mais de Deus nesse sentido de variação de línguas. Né? Quando foi um tempo aí, uns anos aí atrás, eu resgatei as jovens faziam de oração a questão, né? Giz de oração. Eu foquei nisso, Senhor, eu quero esse dom. E eu buscava assim a Deus. Quando foi, eu estava consagrando pela manhã. Aí vim pela manhã na igreja orar. E aí eu orando a Deus no meu coração sozinha aqui na igreja. Aí de lá Deus enviou uma pessoa que saiu da casa dela para vir até na igreja. Eu estava sozinha. E eu na igreja ajoelhada assim, a Deus, aqui que eu queria, que era isso. Aí a pessoa saiu da casa dela e veio, sem eu saber. E chegou e disse, Deus vai te dar o que tu está querendo. Amém? E tu vai ver um sinal. Quando aí tu vai ver um sinal ainda hoje, eu esperei o dia todo, né? Ansiosa e tudo. E Deus me deu. Ele confirmou. E ele me deu que ele confirmou. Só para reforçar isso que você está falando, viu, irmã Magda?
Isso serve para você, tá entendendo? Você tem que buscar isso aí de Deus. É uma confirmação, porque tem que ter. Não existe. É o que eu falei sobre falar em línguas. Ó, eu vou ler só isso e nós vamos encerrar, até porque nós passamos um pouquinho do horário. Ó. Pode ser chamado de milagre vocal. É o falar em línguas. 1 Coríntios 14:2 diz que ninguém o entende. O versículo 14 declara: a minha mente fica infrutífera. Há pelo menos 3 diferentes situações nas Escrituras nas quais o falar em línguas é usado. Ao receber o batismo com o Espírito Santo, todos os crentes batizados teve essa experiência. Ao falar com Deus em adoração, oração ou cântico, dirigindo-se à igreja ao mesmo tempo, interpretando, que é os dois juntos. Falar em línguas à vontade não significa que tenhamos o dom de línguas. Alguém pode receber a habilidade de falar em língua quando recebe o batismo. Amém? Mas o uso apropriado desse dom se dá sempre pela ação do Espírito Santo. Há uma questão de experiência de falar em línguas, que é o que o autor está dizendo, ó. Falar em línguas à vontade não significa que tenhamos o dom de línguas. Alguém pode receber a habilidade de falar em línguas quando recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas o uso apropriado desse dom, o uso assim para você, né, falar em línguas, principalmente proferindo na igreja, se dá sempre pela ação do Espírito Santo. Quer um crente receba o dom, quer fale apenas para Deus. Amém, irmãos? Então tem pessoas que falam, mas fala para ele mesmo. Agora, quando se refere a passar para a igreja, a isso tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmãos, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus para encerrar. Eu quero deixar claro para os irmãos. O capítulo 4, que é esse que nós acabamos hoje, graças a Deus. O capítulo 5, que nós vamos na quinta-feira. E o 6, esse aqui vocês não vão fazer os exercícios. Eu vou fazer o exercício de 10 perguntas, eu vou elaborar e passar para vocês. Por isso eu peço, comece a dar uma estudadinha, viu? Que eu vou. Agora vai ser o seguinte. Por exemplo, se eu passar na quinta-feira, na segunda-feira, quem não trazer, pronto, já perdeu o ponto. Eu não vou aceitar depois. Amém? Isso. Só para provar se não vai entender, ó. Belém, né? Belém de Judá, judeu. Ah, sim. Gentios. Pronto. Entendi. E tá dividido, né? Ele nasceu. Porque ele nasceu. Aí eu vou aqui, o Belém é assim, o pessoal. Belém, né? Não, eu já vi aqui, ó. Nasceu em Belém para mostrar a salvação, né? Que era para judeus e gentios. Tá ok. Ei, mas eu não fiz isso aqui não. Como é que faz? O 5. Se eu orar aqui para encerrar, viu? Porque eu já passo. Tem uma pergunta? Ele quer saber por que no nosso meio hoje não se vê pessoas, pastores, obreiros, profetizando, ou seja, pegando uma pessoa individualmente e falando uma mensagem de Deus. Porque isso acontece só em outros ministérios. Não, essa questão de acontecer em outros ministérios, assim, o irmão assim, ou para nós, é questão assim, alguma coisa, vou dizer errado, e posso usar essa palavra errada entre aspas. Não é que não, aqui a nossa igreja ou que nosso ministério não, é que realmente não está acontecendo, às vezes estão buscando talvez outras coisas, outros tipos, outras maneiras. A própria palavra de Deus, tá entendendo? Exato, não, aconteceu, na nossa igreja aqui de Poços, sempre aconteceu isso, tá entendendo? Sempre. Só que chega um momento que dá uma esfriada. Por isso que nós temos que ter outros dons. Você tem que sempre estar buscando o dom da palavra, do conhecimento, tá entendendo? Isso. E o que acontece? Tem muitos ministérios, por irmão assim aqui, assim para nós, que profetizam, mas não é de Deus. Tá entendendo? Esse é o cuidado que tem que ter. Talvez a maioria das igrejas hoje, tem irmãos que saem das nossas igrejas, do nosso ministério, para ir para outras igrejas, sabe por quê? Porque lá tem profecia. Entre aspas, né? Então é esse cuidado que nós temos que ter. Por isso que nós temos que estar sempre buscando dons da parte de Deus. Amém? Deus amado, queremos te agradecer, meu Deus, por mais um trabalho, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que tu nos concedeste, meu Pai, por tudo que tu nos revelaste nessa noite. Abençoa cada um que veio até aqui, meu Deus, e também aqueles que ouviram via internet, meu Pai. Queremos te apresentar